de petismo. Mas isso tem a ver, eu termino por aqui, com a nossa própria incapacidade de fazer a crítica ao modelo de Estado e o modelo de cidade, né? Que eu acho que é uma agenda ainda em aberto, a meu ver. Jones, na coletânea lançada nesse mês sobre o tema, você se mostra bastante contrário a caracterizar as manifestações como guerra híbrida, que você chama de modismo interpretativo. Você poderia comentar um pouco mais sobre essa sua posição? Posso, sim. Eu sou até mais duro com essa noção, né? No livro da Boitempo eu fui simpático, mas eu costumo chamar guerra híbrida de gangsterismo sociológico, né? Eu acho que a gente tem que ser muito duro com isso. Primeiro, assim, há uma polêmica teórica sobre de onde surgiu o conceito de guerra híbrida. Alguns autores colocam que surgiu na Academia Militar dos Estados Unidos, nos debates do alto comando do Estado-Maior gringo. Outros fazem um debate que o conceito surgiu nas academias militares da China e fazem um debate sobre a distinção, né, da compreensão que se tem desse conceito na Academia Militar Chinesa e no mundo militar estadunidense. De todas as formas, a despeito de polêmicas, uma coisa é certa. É um conceito que surge no meio militar de um Estado nacional que visa pensar as disputas interestatais em que as contradições e conflitos de classe e que categorias clássicas do pensamento crítico, como crítica da economia política, ideologia, organização popular, contradição, consenso, dominação, não estão presentes. No Brasil, esse conceito circula ainda mais a partir de um autor russo, que é um autor conservador, o Andrei Gromyko. Foi publicado um livro pela expressão popular, Guerra Híbridas. O Gromyko, inclusive, é um putinista, um apoiador do Vladimir Putin, e que é um livro que, assim, é um livro muito ruim, enfim, é um livro muito ruim e que parte de um geopoliticismo, que é, inclusive, algo clássico do próprio nascimento da geopolítica enquanto disciplina do conhecimento, né? É pensar o conflito entre estados sem as contradições de classe, sem os interesses divergentes, as contradições de cada formação nacional. De tal sorte que a circulação do conceito de guerra híbrida ganhou, inclusive, áreas de teoria conspirativa, muito parecida, eu diria, com o conceito de guerra cultural da extrema-direita, como de pensadores como Olavo de Carvalho. Ou seja, você imagina a guerra híbrida como um Estado nacional superpoderoso que consegue manipular 100% todos os sujeitos em tela, e essa manipulação se dá a partir de uma relação binária entre vítima e agressor. Então, assim, o Brasil foi vítima de uma guerra híbrida, porque todos que foram para as ruas, ou que estavam insatisfeitos com o transporte, ou que pediam saúde e educação padrão FIFA, foram manipulados, totalmente dominados pelo imperialismo, e que se pensa uma espécie de dominação total como se fosse um videogame. Então, é todo mundo, usando a expressão que o Olavo de Carvalho usava, todo mundo idiota útil. Então, o Olavo de Carvalho pensava que as universidades brasileiras, o mercado editorial, os intelectuais, os acadêmicos, todos eram 100% manipulados por um marxismo cultural onipresente. Então, não existia contradição, não existia disputa, não existia conflitos, não existia nada disso. Do outro lado, a noção média de guerra híbrida parte da mesma premissa. Não existe disputa, não existe conflito, não existe contradição, não existe antagonismo, não existe luta em última instância, não existe luta de classe em última instância. É uma mera manipulação do imperialismo. Além disso, como inclusive o Vladimir falou numa entrevista recente para o Breno Altman, o conceito de guerra híbrida parte de uma série de truísmos, né? De lugares comuns. Então, o mais célebre autor desse conceito no Brasil, o Andrei Gromyko, ele, numa entrevista para o jornal de esquerda Brasil de Fato, ele fala que uma das características da guerra híbrida é usar as ciências sociais como mecanismo de esquadrinhamento e compreensão de uma sociedade que se quer dominar. Veja, quase que é uma vontade de rir um negócio desse, né? É uma piada, trata isso como se fosse alguma novidade, né? Basta falar do surgimento da antropologia, da etnologia, da geografia, sabe, da geopolítica, enfim, as ciências sociais sempre tiveram uma função de guerra, uma função de dominação colonial e neocolonial, sabe isso? Ou então o Gromyko, ele fala do uso das ferramentas de comunicação, como as mídias sociais, para manipular a opinião pública. É outra piada, né? E aí, desculpe os termos, gente, mas acho que a gente tem que tratar dessa forma. É uma piada. Desde o começo da comunicação, da era da prensa, que o jornal, a rádio, a televisão são instrumentos de dominação, instrumentos de classe, e no plano global, instrumentos dos estados mais poderosos que conseguem pautar o padrão mundial do consumo cultural e ideológico, sabe? Então, junta-se uma série de truísmos como se fosse novidade, pratica algo que é, inclusive, algo que é um problema do marxismo. É por isso que eu acho, inclusive, que isso casou também para vários marxismos, que é uma espécie de fetichismo da técnica, ou seja, surge a internet. A internet é um novo meio de comunicação. Logo, você tem um fenômeno totalmente novo, algo que, meu Deus, não tem
como explicar, precisamos criar uma categoria nova. Não é como se a gente estivesse debatendo o papel da internet no processo de dominação burguesa e de dominação imperialista. Não, a internet ela provoca necessariamente a compreensão de que é necessário um conjunto de categorias novas, como guerra híbrida, porque o uso do rádio é radicalmente diferente, absolutamente diferente do que o uso da internet como instrumento de manipulação da opinião pública, percebe? Então tem um fetichismo da técnica e um conjunto de erros. Aliado a isso, essa noção de guerra híbrida, como eu já falei, ela é muito confortável, porque foi uma guerra híbrida, não tem que fazer autocrítica de nada. A gente foi vítima. Né? O PT, inclusive, ele adora, a cultura política petista, ele adora essa noção de vítima. Porque, veja, eu debati isso até num livro que lançou eu e o Aribaldo Maia e o Christian Dunker. Quando você se coloca no lugar de vítima, a vítima que é que ela demanda solidariedade. Então, pense numa situação que a pessoa foi vítima, por exemplo, de um assalto e levou um tiro. Não é de bom tom, não é recomendável você chegar para a pessoa e você perguntar, mas por que tu estava naquela rua a esse horário? Mas como foi que tu reagiu ao assalto? Não, quando a gente recebe uma notícia dessa, a gente só vai dizer assim, pô, sinto muito, lamento, meu Deus, que horrível e tal. É isso, o lugar de vítima demanda solidariedade e empatia. Na política, se colocar no lugar de vítima então eu não fiz nada de errado, não tenho nenhuma autocrítica para fazer, eu fui vítima. E aí você faz uma denúncia lacrimoniosa, uma denúncia chorosa, que demanda impotência. Então, assim, não, eu não preciso mudar nada do meu jeito de fazer política, eu não preciso mudar nada da minha tática, não preciso mudar nada da minha estratégia, não preciso mudar nada da minha forma organizativa. Eu fui vítima e, portanto, o máximo que eu preciso fazer é reclamar da ação dos meus algozes e clamar por um Estado de Direito contra a lawfare, por uma legalidade que realmente funciona. O que é até engraçado, né? Num país de mais de 300 mil pessoas encarceradas sem julgamento, com todo o padrão de direito penal que a gente tem, clamar por uma recuperação do Estado de Direito pré-Lava Jato. Aí, não, eu fui vítima de lawfare, o Estado de Direito tem que funcionar direito. Não porque a Globo é golpista. Meu Deus, a mídia tem que parar de ser golpista. Não porque o PMDB foi golpista. Eu já comentei isso várias vezes, Isabela, que na época do golpe fizeram uma pichação muito grande em Piedade, né, que é um bairro aqui de Jaboatão dos Guararapes, da região metropolitana de Recife, e a pichação era Michel Temer é um traidor. Aí eu lembro que eu tirei uma foto da pichação nessa época e eu achei muito engraçado, porque assim, alguém confiava no Michel Temer? Sabe que o Michel Temer é um traidor. Pô, galera, vocês estavam confiando no Michel Temer enquanto um fiador de um projeto de esquerda popular? Tipo assim, tá de brincadeira comigo. Então, veja, o conceito de guerra híbrida, ele serve para não fazer autocrítica nenhuma, particularmente do ajuste fiscal, e aí, não, eu faço inclusive um desafio. Alguém me mostrar alguns defensores desse conceito de guerra híbrida como chave de leitura para junho de 2013, que dentro desse debate faça reflexão sobre o que significou o ajuste fiscal de 2015, ou então o papel das UPPs e da militarização crescente da segurança pública na reascensão do partido fardado enquanto elemento determinante da política brasileira. Esse debate não existe nos defensores do uso da noção de guerra híbrida. E, por fim, eles chamam impotência nele, que é o que eu gosto de chamar de um trauma de junho, que é assim, todo ato de rua pode ser capturado para a direita. Logo, não saia de casa. Não faça nada. Em 2021, nos atos fora Bolsonaro, quando começou os atos, maio de 2021, o primeiro ato foi dia 29 de maio. Quando começou a chamada para o primeiro ato, você pode pesquisar isso na internet, qualquer pessoa, vocês vão achar várias pessoas dizendo que a gente não deveria ir para as ruas contra Bolsonaro, que isso poderia ser capturado pela extrema-direita, tal como junho. Então, a gente vivia uma situação muito paradoxal, que era uma gestão da pandemia menos violenta e mortífera que a nossa. O povo do Chile estava nas ruas, o povo do Equador estava nas ruas, o povo do Paraguai estava nas ruas, a população do Haiti estava nas ruas, estava tendo protesto no Peru, assim, nos 4 cantos da América Latina, e a gente, sem um protesto e com várias figuras da esquerda, inclusive, defendendo que se a gente fosse para as ruas ia acontecer uma repetição de junho de 2013, ou seja, morrendo milhares de brasileiros por uma gestão genocida da pandemia, e o argumento é: não fique em casa, espere, porque senão isso pode cair nas mãos da direita como junho de 2013 caiu. Então isso casa muito com, e aí eu concluo esse raciocínio com uma certa ironia da história, né? Porque assim, o PT surge com uma crítica muito forte ao populismo, né? E ao socialismo no leste europeu, e desse culto ao líder, desse culto à personalidade, defendendo a importância das bases e por aí vai.
o PT se transforma numa força política que, a partir também desse trauma de junho, cria uma narrativa que não precisa de luta popular, não precisa da classe trabalhadora organizada, fique em casa, vote em Lula, espere que o Lula resolve. Inclusive, ano passado se criou um bordão, o Lula sabe o que faz, que é uma versão laica da infalibilidade papal, né? O Papa não erra, o Papa sempre acerta, e Lula sabe o que faz. Então, fique em casa, espere que o Lula vai resolver, que é uma coisa que a gente está vivendo agora. Ajuste fiscal, novo teto de gastos, não, o Lula sabe o que faz, o Lula tem uma aposta, o Lula tem uma carta na manga e em algum momento ele vai tirar essa carta na manga, então é só esperar. Então eu acho que a gente tem que ser muito duro mesmo com essa noção de guerra híbrida, isso tem que ser descartado, não só da compreensão sobre junho de 2013, mas tem que ser descartado do repertório das esquerdas brasileiras, porque é uma noção que, além de não dizer nada, ela tem um fundo teórico, filosófico e ideológico reacionário. Obrigada, Jones. Safatli, você é um pouco mais duro na avaliação das manifestações e dos desdobramentos